dia, boa tarde, boa noite. A paz do Senhor. Não sei que horas vocês vão assistir. Bom dia, boa tarde, boa noite é para a hora que vocês vão assistir. E a paz do Senhor é para toda a nossa vida, né? Aquela paz só o Senhor Jesus Cristo nos dá. Agradeço a vocês pelas mensagens. Vocês têm me incentivado cada dia mais. Apesar que diminuiu muito o pessoal do Mensa, não sei, fizeram uma mudança lá, não sei. Eu estou enviando mensagem direito. Está sabendo, de poucas mensagens que diminuiu, não é poucas, é o tanto que, um tanto bom, mas diminuiu em vez do que era. Hoje eu fico mais tempo parado do que recebendo mensagem, enviando, eu estou enviando mais que eu posso. Hoje eu consegui enviar mais de 50 hoje. Tem uns que não respondem, mas aqueles que são assíduos, me alegram. Outros que não são, mas de vez em quando assim respondem. Me alegra as mensagens de vocês, viu? Vocês são bênçãos que Deus colocou no meu caminho. E nós vamos começar o vídeo de hoje assim. Pai, obrigado por mais um dia. Obrigado pela tua graça. Pela oportunidade que nos dá de mais um dia estar de pé, Pai. Para refletir sobre nossa vida, para louvar e engrandecer o teu santo nome, aprender mais e mais do Senhor, através de tudo que pode ser Deus ao nosso redor, da natureza, do sol que brilha, do chão que nós pisamos. Nós pensamos, Pai, quantas pessoas não têm nada e nós temos nosso leito, para dormir temos nosso alimento. Quantas pessoas estão passando necessidade, Pai. É mais um dia que o Senhor nos dá para refletir sobre a nossa vida. E tocar no nosso coração para que nós possamos ajudar mais pessoas. Pai, perdoa meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões por algo, pensamento e ignorância. O que eu fiz, que eu posso fazer que te agradou o Senhor, perdoa. Eu e minha casa temos de ter sido Senhor, Pai, com nossas falhas, perdoa-nos, Senhor. Somos falhos, somos pecadores, Pai. Estamos aqui confiados na tua misericórdia. Não no merecimento que nós não merecemos, Pai. Mas nós sabemos que a tua misericórdia dura para todo tempo, Pai. Pai, fala conosco hoje, Pai, no Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 33. E no capítulo 24, versículo 49. Fala também o livro de Deuteronômio, capítulo 27. Teve exaltação para com todo consolo, edificação, seja feita a vontade do Senhor na nossa. O que o teu Espírito tem a falar e não que nós temos ouvido. Amém. João capítulo 21, versículo 33 do Evangelho de Lucas, eu me pus os dois que é muito pequeno, né? E eu vi, lendo os dois versículos, eu comparando, aqui tem tudo a ver. Jesus Cristo, antes de partir, ele deixou escrito para nós: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. Jesus deixou escrito para nós que passa tudo, vai passar o céu, a terra, mas as palavras que ele está escrito na Bíblia, o que ele falou, não passará. Céus e terra passam, mas a palavra dele, que é verdadeira, é vida, essa não passa. No versículo 24, após ele descer, pisar na terra, ficar 40 dias com o discípulo, ele deixou essa mensagem para nós. Eis que sobre vós enviou a palavra do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Esse foi a promessa do Espírito Santo, o Consolador, que desceria sobre a terra, sobre aqueles que estão na presença do Senhor, aqueles que foram feitos a promessa minha a você. Essa promessa atende a todas as gerações. Mas a palavra falou para os seus discípulos para que eles não ficassem, que eles não saíssem de Jerusalém, até que sejais que fossem revestidos de poder, de autoridade. Se cumpriu lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, no dia de Pentecostes.
quando o Espírito Santo desceu ali. Eles estavam ali reunidos, orando. E o Espírito Santo desceu e encheu eles, e eles foram batizados com o Espírito Santo. Falaram novas línguas, profetizaram. Se cumpriu o que está escrito no livro de Oséias, profeta Oséias. E eis que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Então, foi um cumprimento, a promessa que o Senhor fez lá no livro de Oséias, do profeta Oséias. Foi Joel. O profeta Joel, se não me engano. Foi um dos profetas, ele fez a promessa. E Jesus falou que enquanto ele estivesse aqui, o Espírito Consolador não poderia existir. Mas quando ele subisse ao céu, a promessa do Pai ia se cumprir. Quando ele subisse, o Espírito Santo desceria. Agora nós pensamos assim, por que não podia os dois? Pensando aqui, porque Pai é um, o Filho é um Deus trino. Um Deus Pai, um Deus Filho, um Deus Espírito Santo. Que está em todos os lugares. Então ali, no dia de Pentecostes, no livro de Atos, foi cumprida a promessa do Senhor. E eles foram fiéis, ficaram em Jerusalém, jejuando, orando, vigiando. E no dia de Pentecostes cumpriu a promessa do Pai. Eles foram, os apóstolos foram cheios de poder e autoridade do Senhor, para ir por todo mundo pregar o Evangelho, curar, salvar, libertar. A promessa se cumpriu. A promessa está aí, irmão, para nós tomarmos posse dela. O cumprimento, como Jesus falou no capítulo 20, versículo 3, passaria os céus e a terra, mas a palavra dele não passou e não passou. Né? Não é um homem mentiroso, enganador, se arrepende. O que Deus fala, ele escreve, e aqui a caneta que ele escreve ninguém apaga. Então está aí, né? Se cumpriu a promessa do Senhor. E nós, o que estamos fazendo para ser fiel a essa palavra, essa promessa que se cumpriu na nossa vida? Como é que nós estamos agindo no meio do povo hoje? Como é que nós estamos agindo na terra? Nós que temos que refletir e pensar. Palavra escrita no Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 33, e 24, capítulo 49, versículo 49. Vamos para o livro de Deuteronômio. A hora de levantar um padrão e gravar nele a lei. Ou seja, a ordem de gravar, de levantar um altar e escrever nele a lei. Josué cumpriu esse mandamento do Senhor lá, quando conquistou a terra prometida. Agora, a ordem, Deus deu a ordem de gravar nela a lei. Essa lei está escrita, todos nós temos acesso a ela na lei, no livro de Moisés, no livro da Bíblia. Esse padrão, essa lei, esse mandamento está escrito. Agora nós temos que gravar aí na nossa mente, no nosso coração, e ele não pode sair da nossa boca, para que nós possamos ensinar a nosso filho, e de geração em geração, para que a lei, os mandamentos e os estatutos do Senhor sejam obedecidos. Então, tudo que Deus escreveu se cumpriu, promessa, aliança. No Velho Testamento era aliança, renovou aliança, o povo se consertava, ele fazia outra aliança. Hoje nós estamos debaixo da graça. Estamos debaixo da aliança eterna. A salvação através de Cristo Jesus. Unindo ao povo de Israel toda criatura que está sobre a terra. Nós fomos unidos ao povo de Israel. Pelo sangue de Cristo. O que nós estamos fazendo? Então, a lei, ela deve ser gravada no teu coração, no meu coração, no nosso coração.
para que nós vamos falar, venhamos falar aos nossos filhos, aos nossos netos, de geração em geração, para ser cumprido, obedecido os estatutos, os mandamentos do Senhor, para que nós venhamos ter lembrança da lei que Deus deixou através de Moisés. Para nós sempre ter nosso coração que tudo isso foi feito no deserto, quando eles peregrinavam de nação em nação, de um povo até outro povo, perseguidos, mas Deus ali protegendo eles. Tirou lá do Egito, da escravidão, murmuraram contra Moisés, contra os escolhidos do Senhor, murmuraram contra Deus, mas Deus cumpriu a promessa e não se arrependeu. E hoje nós estamos aqui pela nossa rebeldia. Deus nos tirou da escravidão do pecado. Deus nos tirou daquilo que poderia ser o nosso fim. O álcool, a droga, a prostituição, a mentira. O que nós temos no nosso coração? Nós temos guardado os mandamentos, os estatutos, as leis do Senhor. Ele deixou, mandou que Moisés, depois Josué, fizesse um altar, ou seja, um lugar para pôr a lei que foi dada através de Moisés, os mandamentos do Senhor. Nós vimos que Josué cumpriu esse mandamento, obedeceu esse mandamento. E nós temos nosso coração, a nossa mente, para guardar, para gravar os mandamentos e estatutos do Senhor. E temos nossa boca para falar toda a multidão os mandamentos. Não se importa que alguém vai falar, isso é do Novo, isso é do Velho Testamento. Se está escrito, irmão, está valendo. O Novo Testamento é cumprimento do Velho Testamento. As profecias do Novo, do Velho se cumprindo no Novo. As alianças foram renovadas. A semente nasceu lá, no Velho Testamento, Adão e Eva. E se espalhou por toda a terra. Veio o dilúvio. Veio os filhos de Noé, a descendência de Noé. E espalhou sobre essa terra. Essa semente. Então, Velho Testamento, Novo Testamento, é o mesmo livro. Vamos ler? E deram ordem Moisés aos anciãos do povo. E deram ordem Moisés, os anciãos do povo e os anciãos do povo de Israel, dizendo: guardai todos esses mandamentos que hoje vos ordeno. Será, pois, que no dia em que passar o Jordão, a terra que te der o Senhor teu Deus, levantar-te-á uma pedra grande e as cairá de com cal. E havendo passado, escreverás nelas todas as palavras desta lei, para estar na terra que te der o Senhor teu Deus, terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor teu Deus, a teus pais. Será, pois, que quando houver passado o Jordão, levantareis estas pedras que hoje vos ordeno no Monte Ebal, e as cairá de cal. E ali ficará um altar ao Senhor teu Deus, um altar de pedras, não alçará ferro sobre ela. De pedras inteiras ficarás ao altar do Senhor teu Deus. E sobre ele oferecerá holocausto ao Senhor teu Deus. Também sacrificará a oferta de pacífico, e ali comerás perante o Senhor teu Deus, e te alegrarás. E nessas pedras escreverás todas as palavras desta lei, exprimindo-as bem. Falou mais Moisés juntamente com o sacerdote e levita todo Israel, dizendo: escuta e ouve, ó Israel, neste dia vieste a ser povo do Senhor teu Deus. Portanto, obedecerá a voz do Senhor teu Deus e fará os seus mandamentos e os seus estatutos todos os dias que te ordeno.
Então, todos os mandamentos, os estatutos, que está escrito para nós, é para ser cumprido cada dia, para ser obedecido. No versículo 11, eu não vou ler tudo, irmão, porque eu não dou conta que eu vou a pescoço. Fica ruim, eu não consigo ler. A palavra falha, às vezes. Não é toda hora, mas às vezes falha. Eu tenho essa dificuldade nas igrejas. Ontem, pela graça, misericórdia de Deus, o pastor preparou um microfone. Não tive que segurar muito tempo. Se eu segurar também, a mão vai ficando adormecendo e eu deixo o microfone cair. No passado eu comprei um microfone auricular completo para levar às igrejas. Depois já não ficou tão bom, porque ficou bom, mas as igrejas tinham dificuldade para adaptar na mesinha. E a igreja que eu congregava, a última, a terceira igreja, ela também, o pastor não adaptou. Ali foi luta, meu irmão. Eu passei quase 4 anos. Não que, não sei porquê, tinha outros obreiros, tinha 3 obreiros antes de mim, e eu não tive a oportunidade de ir lá um ou outro, por poucas mesmo. Eu ficava no canto, aí eu lembrava de uma igreja, eu não sei qual é que o povo diz que a pessoa que fica de prova fica no canto, igual eu fiquei. Eles escolheram lugar para mim, eu ficava ali. Iniciava o culto, eu estava naquele lugar, até me dava uma saudação. Mas eu vi, eles acharam, eu acho, eles viram, talvez que eu não tinha capacidade, do quanto eu tenho. E eu fiquei ali. Até que saiu todos os obreiros. Quando faltava um, eu ainda fiquei ali. Esse obreiro, o presbítero, ele era vice-pastor. Um dia ele me colocou lá na frente e falou, o pastor chegou depois do culto, não, o lugar dele é ali. Mas eu fiquei triste, eu pensei, rapaz, é como se eu tivesse prova mesmo. Mas não falei nada, não questionei com ninguém, não falei nada com minha esposa. Quando saiu o último obreiro, estava ali, que era o vice dele, saiu. Aí ele ainda colocou outro, mas não deu certo, ficou ali, parece que 2 semanas ou 3. Ele saiu lá no meu canto. Aí ele chamou não, voltou um que tinha saído. Se eu não me engano, na época ele era o quarto. E eu fiquei mais triste que ele. Aí quando não tinha nenhum, ele me falava que eu era vice interino. Um dia eu falei, ô pastor, negócio de interino, isso é para técnico de futebol. Não existe isso na casa do Senhor. Não precisa falar que eu sou vice. Não adianta não. Aí voltou, o outro veio, não, né? Ele ficou ali, eu fiquei no meu canto. Só que aí ele já me chamava de vice, interino. Quando este veio a sair, aí pronto, eu era vice. Eu já tinha a oportunidade de todos os cursos. Aquilo me esqueceu muito. Não que eu fiquei com raiva. Quando acontecia isso, eu lembrava, apóstolo Tiago, a acepção de pessoas. Talvez pela cadeira de rodas, talvez pelo meu jeito. Mas não estou condenando, estou só explicando. Só falando que a luta que a gente tem que passar e obedecer, porque somos submissos aos nossos pastores, aos líderes espirituais, está na Bíblia. Nós somos submissos às autoridades eclesiásticas e autoridades civis. Então vamos lá. A maldição, versículo 11 até. Não dá para curvar o pescoço, não. Ao 26. A maldição que serão lançadas do monte Ebal. Eu olho assim, irmão, na hora que eu estou meditando essa palavra, eu vejo que as maldições, as tribos que Deus
escolheu para lançar as maldições, foram tribos que andaram mais errado. Rubem profanou o leito do o pai, Judá, Simeão, Levi, aqueles que mataram, destruíram o povo ali porque por ter casado com Diná ou ter violentado a Diná. Aí eu meditando, eu vejo assim, tanto que Deus é amoroso com as pessoas, tanto que Deus mostra o poder dele. E os que foram do lado para abençoar o leito do Monte Ebal, é Gerizim para poder abençoar, é mal para amaldiçoar, foram pessoas escolhidas, pessoas que tiveram poucos erros, poucas manchas. Então é assim que Deus escolhe o povo dele. Deus separa os bodes das ovelhas. Moisés deu ordem naquele tempo, naquele dia ao povo, dizendo: quando houver de passar do Jordão, estes estarão sobre o monte Gerizim para abençoarem o povo Simeão e Levi, e Judá, Issacar, José e Benjamim. Então são pessoas, José eu não sei, não tem, porque José foi vendido como escravo, né? Talvez porque ali ele adorou alguma imagem do Egito, eu não sei, não foi casar, casou com uma mulher estranha também, né? Estas estarão para amaldiçoar sobre o monte Ebal, Rubem, Gade, Asser, Zebulon, Dan e Naftali. Esse é para abençoar. E os levitas protestarão a todo o povo de Israel em alta voz, dizendo: aqui todas as maldições são lançadas. Que nos obedecer pai e mãe, que não cumpriu os mandamentos, que foi arrogante, prepotente, aquele que faz coisa errada. Quando eles lançavam a falar de maldição, o povo tinha que dizer amém. Maldito, amém, esse amém, é concordando com o que foi dito. E quando a gente quer que concorde, não pode revogar. Assim é nós, na oração, quando estamos orando. A aceitação, a confirmação da oração é feita através do meu e do teu amém. Mas tem muitas orações dentro da igreja que as pessoas não aceitam com um amém de boca para fora. Não é um amém do coração. Não está ligando. Não está valendo o amém. Quando ele não é feito do coração. Quando você está orando, em vez de estar atento à oração, você está atento aos erros da pessoa que está orando. Então esse amém, irmão, eu creio, não está escrito na Bíblia, ele não vale. Porque o amém é a confirmação de uma palavra dada. É a confirmação de uma oração, de uma pregação. Essa é a mensagem do livro de Deuteronômio, capítulo 27. Vamos orar. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos nossos que nos devem, Pai. Não deixe que a tentação mais livre do mal, porque teu reino, poder agora para todo sempre. Amém. Irmãos, profecia da vida para se cumprir. Jesus Cristo está voltando, Jesus voltará. Ninguém sabe o tempo e a hora de voltar para mim e para você. Mas vamos vigiar e orar. Que Deus te proteja, te abençoe. Fique com a paz do Senhor Jesus. Um abraço, irmão Jorge.